Síntese da Nova Aliança. O grande silêncio. A relutância de Israel em abandonar o pecado havia invalidado a aliança que Jeová havia feito com o povo. Assim, o Senhor anuncia dias em que uma nova aliança seria estabelecida, a qual seria diferente da primeira. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. A história veterotestamentária encerra-se em 397 a.C., durante o período persa, o qual se estende por mais 67 anos, terminando em 330 a.C. Do tempo em que os acontecimentos históricos da Antiga Aliança se encerram, até o início dos acontecimentos neotestamentários, houve um período deveras longo, para que os acontecimentos históricos da Nova Aliança iniciassem. Esse período é comumente chamado de O Grande Silêncio e durou quase 400 anos. Durante esse tempo que liga um testamento a outro, aconteceram eventos importantes que influenciaram de forma profunda os acontecimentos históricos do Novo Testamento. Por esse motivo, é de fundamental importância conhecer os principais acontecimentos desse período, pois, do contrário, ficaremos sem clara compreensão de muitos fatos narrados pelos escritos neotestamentários. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por toda a boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele
me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. O Velho Testamento encerra-se com o Império Persa ainda no poder. O grande rei Ciro havia permitido aos judeus voltar à terra para reconstruir o templo em 536 a.C. Mediante a ação de Deus nessa decisão, podemos conferir isso lendo Esdras capítulo 1, versículo 1 e 2. Esdras, Neemias e Ester dão-nos a história do período em que uns poucos judeus, especialmente da tribo de Judá, haviam voltado à Palestina. Ester havia ascendido à proeminência no palácio do rei persa em 470 a.C. E os acontecimentos do livro de Ester aconteceram no ano de 483 a 470 a.C. No ano 457 a.C., Esdras chega em Jerusalém e os eventos principais narrados no livro são: primeiro, o retorno do primeiro grupo para Jerusalém sob a direção de Zorobabel. Esdras, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6. Zorobabel era príncipe herdeiro do trono de Judá, embora nunca se assentasse sob o trono. O retorno do segundo grupo, que havia voltado com Esdras, aconteceu aproximadamente 80 anos mais tarde. Podemos conferir isso nos capítulos 7 a 10 do livro de Esdras. No ano 433 a.C., Neemias reedifica os muros de Jerusalém e institui reformas importantes. Deste ponto até o início do período do Novo Testamento, passaram-se quase 400 anos. Durante este período, nenhum profeta falou ou escreveu. Malaquias foi o último profeta de Jeová a falar antes do grande silêncio. A voz profética da antiga aliança silencia por volta do ano 397 a.C. Após esse tempo, seguiu-se então um período deveras longo até surgir no deserto uma voz profética dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Essa é a primeira voz profética que surge após o grande silêncio, a saber, João Batista. O grande silêncio. O período do Grande Silêncio é também chamado de intertestamentário, pelo fato de ter acontecido entre os dois testamentos sagrados, ou seja, o Antigo e o Novo Testamentos. 4 grandes impérios dominaram esse período. São eles: o Império Persa, 396 a.C. até 330 a.C., o Império Grego, 320 a 167 a.C.,
o Império Asmoneus, 165 a.C. a 60 a.C., e o Império Romano, a partir de 60 a.C. Os impérios que dominaram a Palestina durante o Grande Silêncio. O Império Persa, de 396 a 330 a.C. O Império Grego, de 320 a 167 a.C. O Império Asmoneus, de 165 a 60 a.C. O Império Romano, a partir de 60 a.C. Curiosidades. Não se tem certeza com respeito ao tempo que se passou após a morte de Cristo, até que o primeiro documento neotestamentário fosse escrito. Alguns alegam que se passou cerca de 20 anos, enquanto outros, 30. De qualquer forma, a discrepância entre esses dois períodos citados não é tão grande a ponto de nos impedir de construir as datas de forma satisfatória. Enquanto Malaquias encerra o período dos profetas da Antiga Aliança, João Batista encerra o período dos profetas. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. João Batista foi um personagem de suma importância para a história neotestamentária, empregado por Deus na preparação do caminho para a vinda do Cristo. Sobre ele, o próprio Jesus faz referência. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João, o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele.